Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C#, ADO.NET e a Data Grid View, e ficámos então no final do vídeo anterior a falar sobre a questão dos eventos. Como vimos, há aqui imensos eventos associados à Data Grid View, mas aqueles que eu habitualmente utilizo com muita frequência são dois: o Cell Double Click e o Cell Click. E atenção que existem aqui alguns eventos cuja nomenclatura é muito semelhante, mas o efeito é diferente. Reparem, temos aqui o Cell Content Click, isto é, só será ativado este método, ou melhor, este evento só será disputado, se o conteúdo de uma determinada célula for clicado, e quando eu falo no conteúdo, falo no texto, na imagem, etc. No entanto, este aqui vai ser ativado independentemente da célula ter ou não ter conteúdo, ou se eu estiver a fazer um clique num espaço em branco. O mesmo acontece com o Cell Double Click. Neste caso é muito fácil distingui-los. O Cell Click reage apenas a um clique sobre a Data Grid View e o Cell Double Click reage a um duplo clique. Ora, o que acontece na prática é o seguinte: quando nós executamos um Cell Double Click e temos dois eventos aqui criados, na realidade o primeiro evento a ser executado será o Cell Click e depois o Cell Double Click, ok? E vamos tentar aqui fazer uma verificação da seguinte forma. Vamos adicionar aqui, por exemplo, um label. Ok, vamos buscar aqui um label. Não vamos alterar o seu nome, ele vai se chamar label 1. E vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui os dois eventos, neste caso o Cell Click. Ok, vamos aqui o Cell Click. E quando o Cell Click acontecer, o que nós vamos fazer é colocar algum texto no label. Então, label1.text é igual a click. Ok? E depois vamos criar aqui um outro método, que é o Double Click, que neste caso irá fazer uma coisa completamente diferente, que é apresentar uma message box. Okay? Message box. Foi feito o Double Click. E reparem o que é que vai acontecer então quando eu fizer aqui um duplo clique. Ok, vamos apenas executar aqui. Reparem, eu fiz um duplo clique e reparem o que é que aconteceu. Foi executado primeiro o evento clique e depois o evento duplo clique. Poderão dizer, bom, mas isto poderá aqui causar algum transtorno ao nível da execução da programação. Bem, pelo contrário. Nós podemos tirar partido desta faceta. Porquê? Porque muitas das vezes, quando nós fazemos um clique, o que pretendemos é ir buscar o índice da nossa Data Grid View. Okay? Para irmos buscar o índice da nossa Data Grid View, ou isto é, a linha que foi selecionada, é muito simples. Utilizamos então aqui o argumento E, que é um Data Grid View Cell Event Args, e o que esta variável ou este elemento E nos permite obter é simplesmente o seguinte. Reparem, eu vou colocar aqui E, ponto, temos o Column Index e o Row Index. Ora, o que é que significa o Column Index? É o índice da coluna, de índice de base 0, obviamente. Portanto, teremos o índice em termos numéricos e depois temos a Row Index também em termos numéricos. Acontece um aspecto importante que é o seguinte. No caso de nós termos aqui a nossa Data Grid View com as colunas visíveis, quando fazemos aqui um clique ou um duplo clique, reparem que eu fiz um duplo clique sobre o Column Header e automaticamente também foi executado aqui o double click. No entanto, nós podemos prevenir que o duplo clique ou o clique no header ou nos cabeçalhos tenha algum efeito, procedendo da seguinte forma. Isto é, vamos analisar if e.rowIndex menor do que 0. Okay? Se a rowIndex for menor do que 0, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer simplesmente return, impedir que o resto do código possa ser processado. E depois, então, se não for menor do que 0, então label1.text é igual a index. Ou melhor, vamos colocar aqui e.rowIndex.toString. E reparem então o que é que vai acontecer agora quando eu executar. Se eu fizer aqui um clique, reparem, nada está a acontecer no meu label.
Mas, no entanto, se eu fizer aqui um clique, ele vai alterando aqui qual é a linha que está selecionada. Se eu fizer um duplo clique sobre sócios, reparem que o 1 não vai ser alterado, mas vai aparecer a mensagem. Ok? Certo? Isto porquê? Porque nós não criámos o mesmo mecanismo de verificação, ok? O mesmo mecanismo de análise aqui no double click. Então vamos colocar aqui também, e reparem que agora neste momento nós já não conseguimos fazer um duplo clique nem um clique por forma a executar código a partir dos eventos. Reparem, eu vou fazer duplo clique ou clique e não tenho qualquer espécie de reação por parte da minha Data Grid View. No próximo vídeo iremos voltar aqui à seleção dos dados, ok? E como obter informações a partir da linha selecionada. Eu só queria terminar este vídeo para terminar, de certa forma, a análise um pouco mais detalhada sobre as principais propriedades da Data Grid View, para falar no Sort Mode, ok? Temos aqui ou no Sort Mode ou ok, Selection Mode já vimos aqui, ou no Order. Vamos procurar aqui, são imensas colunas. Queria eu dizer que não são colunas, estava eu aqui a pensar numa coisa e a dizer outra. São imensas propriedades, mas eu queria aqui mostrar uma que nos impede, por exemplo, que eu possa fazer um clique nos Column Headers e ordenar automaticamente os dados. E neste caso, irá ser aqui no Column Headers, Visible, ok, vamos aqui procurar. Ok, e como podemos ver, de tanto procurar, acabamos por não encontrar rigorosamente aqui nada que nos impeça que aquele comportamento das Column Headers possa ser bloqueado. Então, nesta circunstância, o que nós podemos fazer aqui no Event Load, ou então quando é executado aqui o construtor da nossa classe do formulário, poderemos fazer simplesmente o seguinte: grelha, e sempre a seguir ao Initialize Component, porque é o método que irá iniciar todos os componentes da nossa form, grelha.sort, ok? Neste caso, sorted column, ok? Vamos aqui procurar, e eu agora estou aqui, ou selection mode, ok? Columns, sort, qualquer coisa. Bem, vamos aqui procurar e reparem a quantidade enorme. Column sort mode changed, isto é, quando o modo de seleção foi alterado. Ok. E no meio de todas estas tentativas, reparem, é tão simples quanto isto, e eu estava aqui completamente a divagar. Nós temos aqui grelha, okay, ponto columns, vamos buscar as colunas e depois vamos buscar o índice da coluna que nós pretendemos bloquear em termos de aparecimento daquela setinha que permite fazer a ordenação através do clique no cell header, e depois vamos colocar aqui, por exemplo, o 0, ponto, e agora sim, sort mode, ponto, ou sort mode é igual a Data Grid View Column Sort Mode, ponto, e temos aqui três opções: automático, not sortable ou programmatic. Isto é, eu posso genericamente utilizar basicamente estes últimos dois, o not sortable para impedir que possa ser ativada essa setinha, e reparem, então eu vou aqui executar, e o que vai acontecer então, há aqui um erro, index foi out of range porque não existe coluna de 0, portanto nós só devemos fazer aqui esta implementação após o preenchimento da grelha, que é o que acontece aqui. Okay? Vamos então executar, ok, cá está, e reparem, quando eu tento fazer aqui um clique por cima da minha coluna, ela não altera a sua ordem, mas de facto isso vai acontecer, no entanto, para as restantes, o que quer dizer que se eu quiser impedir por completo que as minhas colunas todas possam ser objeto de sorte ou de ordenação por parte do utilizador, simplesmente terei que fazer o for each Data Grid View Column
coluna em grelha.columns e depois colocar aqui coluna.sort, coluna, ok, eu pus aqui o sort mode, mas não é sort mode, é só data grid view column, coluna em grelhas.coluna, columns, ok, e agora coluna.sort mode é igual a data grid view sort, column sort mode ponto not sortable, ok? E reparem então que nestas circunstâncias nós vamos ter aqui a impossibilidade de podermos alterar a ordem dos dados que são apresentados clicando por cima das colunas. E é desta forma que nós vamos criando aqui alguns tweaks, algumas alterações ao comportamento da nossa Data Grid View, no sentido de impedir que o utilizador tenha uma utilização que não seja a mais conveniente ou aquela que nós entendemos que não ser a mais conveniente para o objetivo que pretendemos no nosso programa. No próximo vídeo vamos também ver, então, como alcançar resultados a partir das células selecionadas.